Pastor Fernando Ave, Pastor Puto 2. Eu convido os meus amados irmãos em Cristo para abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, e eu quero ler apenas os versículos de número 7 e 8, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Queridos, esse texto da Bíblia traz a epígrafe, fala a respeito da vida deste grande homem, Paulo. A Bíblia fala a respeito do julgamento dele, o julgamento de Paulo perante Félix. Como bem sabemos, o apóstolo Paulo, ele andou por vários lugares. Um homem que tinha uma história incomparável às demais histórias. A palavra de Deus revela que Paulo ele fez muitas viagens missionárias. O homem que andava pelo mar, ou seja, muitas viagens nas embarcações, enfrentou muitos perigos. Há pessoas que conhecem, sabem quando o mar está revolto, quando o mar está calmo, quando a maré está alta, quando não está. E quantas vezes que Paulo fez viagens missionárias, e as pessoas, os bárbaros principalmente, diziam: vai escapar não. Ele não vai chegar lá não, porque o mar está muito agitado e essa embarcação aí não vai conseguir chegar lá do outro lado não. E Paulo entrava na embarcação com a graça de Deus e ele focado, firme na visão, sabendo que não estava fazendo a vontade dele, mas estava fazendo a vontade de Deus. Paulo sabendo que Deus estava com ele, levando ele de um lado para o outro. Os irmãos esperavam Paulo com muita ansiedade, porque sabia que quando Paulo chegava mesmo com palavra, com ensinamento. Paulo chegava firme e alimentava os irmãos, e os irmãos amavam ser alimentado com a palavra. Então Paulo enfrentou muitas coisas, enfrentou muitos homens grandes que se levantaram contra ele, os homens grandes aqui na terra, que se levantaram contra ele com muita fúria, com muito ódio, para o abater, para o destruir, para acabar com ele. Mas Deus estava sempre com Paulo, o ajudando, fortalecendo, dando força, graça, animando o apóstolo Paulo de uma maneira muito poderosa, porque tinha viagens que o apóstolo Paulo sentia tristeza, angústia, mas o apóstolo Paulo estava firmado com Cristo. A palavra de Deus revela que Paulo ele foi transferido para Cesareia. Diz a Bíblia Sagrada que então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhe que preparassem um destacamento de 200 soldados, 70 cavalheiros, 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia durante a noite. Diz a Bíblia Sagrada que durante a noite eram as 9 horas da noite quando isso aconteceu. Está na Bíblia, onde está escrito, pastor? Está escrito no livro de Atos 23 e 23. Durante a noite, 9 horas,
providenciaram montarias para Paulo. Diz a Bíblia Sagrada que levem-no em segurança ao governador Félix. Observe comigo que foi armada uma grande estrutura para conduzir Paulo até o governador Félix. Diz a Bíblia Sagrada que o comandante escreveu uma carta neste termo, e essa carta que ele escreveu, ele estava dizendo: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Eu gosto dessas cartas, sabe? Porque as palavras, elas são palavras bonitas da Bíblia, todas são. E essas cartas que esses homens aqui, letrados, homens, sabe, bem preparados, homens que sabiam, meu Deus, falar bonito, escrevia bonito. Diz a Bíblia Sagrada que Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso. Que homem, Paulo? Este homem foi preso pelos judeus, que estava prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Paulo era um cidadão romano, irmão. Pense no homem valente. Cidadão romano, querendo saber por que o estavam acusando. Levei ao sinédrio, o sinédrio deles, descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Não encontrei nenhuma acusação que viesse levar ele ou à morte ou à prisão. Quando fui informado de que ele estava sendo preparado, ou estava sendo preparado uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Observe comigo que a carta que Cláudio Lísias mandou ao excelentíssimo governador Félix, em suas saudações, ele disse: eu fui informado, conforme está escrito, capítulo 20, versículo 30 de Atos. Ele disse: eu fui informado que ele estava sendo preparado uma cilada contra ele. Chegaram para Cláudio Lísias e disseram: Cláudio Lísias, prepararam uma cilada para o apóstolo Paulo. Diz que quando tomou conhecimento disso, ele disse: enviei imediatamente a Vossa Excelência. Eu também ordenei, eu disse: os acusadores dele vai também. Vocês vão ter que apresentar o que vocês têm contra ele. Diz a Bíblia Sagrada que os soldados, cumprindo o seu dever de levar Paulo durante a noite, chegaram, diz a Bíblia Sagrada, que chegaram a Antipatride, e no dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que ele era cidadão da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vai Paulo para o palácio de Herodes. Meu Deus, eu fico aqui, eu mergulho nessa dimensão, e eu fico aqui pensando, com a graça do Espírito Santo de Deus, a vida de Paulo, um joga para lá, outro joga para cá, um diz uma coisa, outro diz outra. E Paulo ali naquele permita-me, naquele puxa, estica,
permita-me, naquele balança, mas não cai, sabe? Naquele destrói, mas está vivo. Naquele acaba com ele, mas Deus não deixa. Irmão, o apóstolo Paulo é levado agora sob custódia no palácio de Herodes. Diz a Bíblia Sagrada que o julgamento de Paulo perante Félix, a história diz que 5 dias depois o sumo sacerdote Ananias, ele desceu até Cesareia, e quando ele chega lá com alguns dos líderes dos judeus, e ele levou também com ele, conforme está escrito na Bíblia, ele levou um advogado chamado Tertulo. E Tertulo diz a Bíblia que os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tertulo apresentou a sua causa a Félix. Ele disse: temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas desta nação, em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix. Reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Ele disse: eu quero falar só um pouquinho, eu quero que me escute só um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é um principal cabeça da seita dos nazarenos. Olha o que foi que eles acusou Paulo. Quem estava acusando Paulo aqui foi o advogado Tertulo. Ele estava dizendo: nós vivíamos em paz. Por quê? Porque eles viviam fazendo o que eles queriam. Mas ele disse: depois que esse homem chegou aqui, nós não temos mais paz. Por quê? Ele vem causando tumulto. Meu Deus. Eita, Paulo. E Paulo sempre calado. Você está entendendo? Paulo calado na dele, cheio de Deus, entendendo que Deus estava trabalhando ao seu favor, entendendo ele que Deus estava no controle de toda aquela situação. Meu Deus. E os acusadores tudo furioso, querendo ver a derrota, a destruição de Paulo. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? O advogado se levantou contra Paulo, Tertulo. Está escrito aonde, pastor? Falando desse advogado aí. Está escrito em Atos capítulo 24, versículo 1. O advogado chamado Tertulo desceu para lá com Ananias. Essa acusação contra Paulo, quando foi Paulo chamado, Tertulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de uma longa paz, período de paz durante o teu governo. O teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação, em tudo, em toda parte. Excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios. Ele colocou o Félix, o governador, lá em cima, e colocou Paulo lá embaixo. Ele disse: esse homem aí, verificamos que este homem é um perturbador. Está escrito capítulo 24, versículo 5. Ele disse: é um perturbador, rapaz. Governador, excelentíssimo, você é um perturbador. Ele promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. A Bíblia Sagrada diz que o comandante Lísias, ele interveio com muita força. Meu Deus. Eu não sei quem é o Tertulo que está querendo te prejudicar, sabe? Irmão. Porque tem um Tertulo, era advogado, está escrito na Bíblia, não é palavras minhas não. Está escrito em Atos capítulo 24, versículo 1, um Tertulo estava querendo prejudicar Paulo, mas a Bíblia Sagrada diz que tinha um comandante,
por nome de Lísias, ele interveio, sabe? Ele se meteu e disse, ele também era comandante, ele tinha força. E ele interveio e com muita força, ele o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Quando pensa que não, o comandante Lísias nem deixou o Tertúlio terminar de falar. Ele interveio a história, a conversa, como comandante, ele tinha autoridade para isso. E ele entrou e cortou a história e disse, espera aí, traz os acusadores dele, cadê os acusadores? Precisa você falar mais nada, não, traz os acusadores para apresentar. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Diz a Bíblia que os judeus confirmaram as acusações, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou. E Paulo disse, sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi para Jerusalém para adorar a Deus. Ele disse assim, eu sei que sou juiz e tem julgado muitas causas durante todo esse tempo. Aí Paulo disse assim, sei que você é juiz dessa nação, mas de bom grado eu faço minha defesa. Aí ele disse assim, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Ele está dizendo, eu estava subindo, eu estava indo para Jerusalém para adorar a Deus. Presta atenção nisso aqui, deixa eu entrar com a graça do Espírito Santo de Deus nessa profundidade. Ele disse, eu estava indo para Jerusalém adorar a Deus. Facilmente eu cheguei em Jerusalém. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas, em qualquer outro lugar da cidade. Ele disse, eu nem estava discutindo, nem estava insultando ninguém, eu fui para Jerusalém para adorar a Deus. Ele disse para o juiz, ele disse, eu confesso-te, porém, que adora o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho que chamam seita. Ele disse, eu creio que o que concordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Ele disse, eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de Jesus, do justo, como do injusto. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Estão me acusando, eu estava apenas indo para Jerusalém adorar. Escuta, irmão. Ele disse, eu estava indo para Jerusalém adorar. Só que aí, ele estava dizendo, Tertulo, ele se levantou contra mim, está me acusando de coisas que eu não fiz. Meu Deus, você que está aí triste, meu Deus, desanimada, porque alguém está te acusando. A Bíblia Sagrada diz, Paulo, com muita prudência, sabe, irmão, porque tem hora que você tem que se defender, tem hora que Deus te defende, tem hora que você tem que se defender. Já hoje uma pessoa me pediu um conselho, eu dei um conselho, sabe por quê? Porque tem coisas que você tem que se defender, e não tem coisas que é você que tem que fazer, e não Deus. E tem coisa que é Deus e não é você. Eu estava meditando nesse texto, aí lembrei-me do aconselhamento de hoje, já dei um conselho a uma pessoa fora do ar,
E eu disse para a pessoa vem pedir conselho de alguém que está fazendo muito mal, e eu dei um conselho, sabe? Como formador de opinião que sou, eu disse: minha irmã, quer um conselho? Está lhe fazendo mal? Tá, pastor, muito mal, muito mal. Se afaste, fique bem distante. Nunca deixe com que as pessoas que estão lhe fazendo mal fiquem perto de você, ou não queira ficar perto delas. Eu não prego Deus de amor só, eu prego Deus de providência, o Deus que trabalha e que age de uma maneira poderosa. Você está entendendo? Você está fazendo mal, se afasta, fica longe. Porque senão vai te fazer o mal e vai te destruir. Você está entendendo? O apóstolo Paulo, ele estava na obra de Deus. Na obra de Deus nós encontramos Tertulo. Encontramos, pastor? Encontramos. Mas também encontramos um comandante, Lísias, que é aquele comandante que abraça, que briga por nossas causas. Lísia, ele entrou. Sabe quem Lísia representava? Lísias, ele representava o próprio Deus. O próprio Deus que entrou defendendo Paulo. Ele disse: não, Lísia é comandante. Ele disse: não, ele interveio. Pode ter certeza que haverá uma intervenção de Deus. Deus vai intervir. Eu não sei o que é, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas o Senhor está dizendo. Paulo disse: eu ia para Jerusalém, cheguei em Jerusalém, andava dentro de Jerusalém com muita facilidade. Facilmente eu chegava nos lugares. Mas esses acusadores perturbados comigo, meu Deus, eu não sei quem é que está se perturbando tanto com você. Porque tem gente que se perturba quando vê você com a roupa nova. Tem gente que se perturba quando vê você fazendo a vontade de Deus. E você está, e você não vai parar não, rapaz. Escute, querida, meu amado irmão, tem situação. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Se na porta está escrito puxe, não empurra não. Se na porta está escrito empurra, para de puxar, rapaz. Vai abrir não. Qual o nome que está na porta? Puxa ou empurra? Puxa. Não adianta estar empurrando, é para puxar. Estás saindo ou estás entrando? Que mistério é esse? É desse jeito. Tu estás entendendo? Tertúlio, ele estava querendo fechar as portas para Paulo não entrar. Lepletetoriofá, meu Deus, elergimintria. Alabagadacaladacamagai, o Senhor está dizendo: não se preocupa, mulher, porque Tertúlio não vai fechar a porta, não vai conseguir atrapalhar o que eu tenho contigo na terra, não vai conseguir atrapalhar o que eu tenho contigo na obra. Paulo, ele se defendeu e ele disse: eu cheguei em Jerusalém facilmente, eu não mexi com ninguém. Ele disse: meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando tumulto nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão se levantando contra mim. Está escrito capítulo 24, versículo 12 e 13. Ele disse: confesso-te que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Aqui chama seita. Vocês estão chamando seita o caminho que eu estou seguindo. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança que esses homens, de que haverá ressurreição tanto do justo como do injusto. Ele diz: por isso procuro sempre conservar
a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Diz a Bíblia Sagrada que depois de estar ausente por vários anos, vinha a Jerusalém para trazer esmola ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, diz a Bíblia Sagrada que os cerimonialmente, diz a Bíblia Sagrada que cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver em nenhum ajuntamento ao tumulto. Ele está dizendo, me encontraram no templo, eu não estava envolvido com nenhum tumulto, com nenhum ajuntamento. Ele começou a fazer a defesa dele. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Tem coisas que Tertúlio quer te envergonhar, quer te parar na caminhada, quer fazer você desistir, meu Deus. Eita Jesus! Mas o Senhor está dizendo que você não vai desistir, que Tertúlio que se levantou, que está se levantando, tem um Tertúlio na tua vida? Tem! Meu Deus! Quando Tertúlio se levanta, Deus levanta comandante. O Deus Todo-Poderoso, o próprio comandante, ele entra na história. Ele entra na história para mudar todo o cativeiro. Ele disse a alguns judeus na província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti. Apresenta a acusação se é de ter algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de você. Diz a Bíblia Sagrada que Félix, ele ficou ouvindo Paulo, está escrito capítulo 24, versículo 22 de Atos. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, meu Deus, eu vou entrar aqui com o Espírito Santo está mandando, presta atenção. Está escrito capítulo 24 de Atos, versículo 22, diz a história que então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, ele adiou a acusação ou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Escuta, é aqui mesmo a profundidade da mensagem. Deus está dizendo que está adiando algo para te dar vitória. Tu crê? Diz a Bíblia Sagrada que Félix, ele tinha conhecimento, ele não era leigo não, irmão. Félix era um homem estudado, preparado. Diz a história que ele adiou. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Sabe o que é que Deus está dizendo para você, meu Deus? Que o que Tertúlio está dizendo não vale. Deus vai adiar, Deus está adiando, Deus que adia, Ele está aqui, Ele adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de você. E diz a Bíblia que ele ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Ele disse: olha, mantém ele na custódia, mas ele tem a liberdade, é para dar liberdade a ele, é para permitir que seus amigos de serviço, deixe os amigos visitar, deixe os amigos servir, trazer o que quiser trazer para ele, tá? Só vamos resolver quando Lísias chegar, meu Deus. Eu não sei com o que tu estás preocupada, meu Deus. Também não sei o que é que Tertúlio tem preparado para você, mas o Senhor está dizendo que Ele está adiando o negócio, meu Deus, que é para dar tempo para o comandante Lísias chegar, porque o comandante Lísias mandou uma carta. Eita, Jeová, e essa carta
meu Deus, ele estava dizendo, vai, a carta vai na frente, eu vou chegar lá. Quando ele leu a carta, que ele observou o comandante, o governador tinha um conhecimento da estrada, do caminho, e tudo que acontecia chegava no conhecimento dele. Só que o que estava chegando não estava no conhecimento dele. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Ele disse, conhecimento do caminho, ele adiou. O comandante, ele disse, eu vou adiar essa situação, essa história. Ou seja, vamos botar mais pra frente. Eu não sei quem é que está te olhando e está dizendo, vai parar, vai se acabar o ministério dela, vai se acabar o ministério dele. O Senhor está dizendo que Ele é Deus, está adiando. Está adiando, meu Deus, alguém está dizendo que chegou ao fim, vai morrer, vai partir, vai parar, vai se acabar, vai desabar tudo. O Deus que adia estar aqui, usa os homens para adiar. Eu não sei o que é que vai ser adiado na sua vida, eu não sei o que é que tem que tirar teu sono, tirar tua paz, mas o Senhor está dizendo que Ele está adiando, meu Deus, adiou, Ele disse, eu vou adiar. Ele adiou a causa. Ele disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei. Isso aqui foi Deus que usou a boca dele de sem cá, Félix. Foi eu quem te levantei. Tu és a autoridade, mas quem te usa sou eu, rapaz. Adia o negócio, deixa Lísias, o comandante chegar, meu Deus. E quando ele chegar, aí eu decidirei o caso de vocês. Ele está dizendo, sabe o quê? As coisas não vai ser decidida agora, na hora que Tertúlio quer, vai ser decidida na hora de Deus, minha querida. Quem vai decidir por você é Deus, você crê? O Senhor está dizendo para você, descanse em mim, porque quem vai tomar a decisão sou eu, meu Deus. Deus é quem vai decidir. Ele disse, quando o comandante Lísias chegar, decidirei o caso de vocês. E ordenou que mantesse Paulo sob custódia, estava guardado, né? Sob custódia, sobre a proteção. A pessoa em custódia está sob proteção, está sob observação, mantém ele sob a custódia. Mas também tem uma coisa, tá? Eu quero dê liberdade e permita que seus amigos pode servir a ele. Diz a Bíblia Sagrada que vários dias depois Félix que veio, diz a Bíblia que com uma mulher chamada Drusila, que a Bíblia diz que era sua mulher, a mulher de Félix, o governador. Drusila, sua mulher, que era judia, e a Drusila mandou chamar Paulo. Está escrito onde, pastor? Atos 24, Drusila. Ela manda chamar Paulo. E ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a decorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo. Eita glória! Drusila, irmão, ela ficou sabendo que Paulo estava fazendo a obra que Paulo estava realizando. Aquilo chamou a atenção dela. Ela mandou chamar Paulo. A mulher de Félix era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Se esse homem fala da fé de Cristo Jesus, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo. Félix disse, basta, por enquanto pode sair. Ele olhou para Paulo e disse, eita, tu é crente, tu tem o Espírito Santo de Deus. Minha mulher Drusila falou sobre ti, rapaz. Por enquanto você pode sair, ou seja, bora, quem está em custódia, quem está aí protegendo, quem está aí olhando, observando ele, sai de perto. Escuta o que Deus manda te dizer.
Ele vai tirar alguém de perto de você, que lhe observa, que ele é... O Senhor está dizendo, eu estou tirando. Tem coisas que Deus tem que tirar, tem alguém que Deus tem que tirar de perto de você. Você não vai viver sob custódia. Eita! Alguém vem custodiando você, vem custodiando, observando tudo que tu faz. Uma pessoa em custódia está sendo observada o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo, essa custódia vai se acabar. Primeiro ele adiou, disse que ia dar um tempo, ia esperar o comandante chegar. Antes do comandante chegar, ele comenta com Drusila, que era a esposa dele, a respeito de Paulo. Ela disse, esse homem, eu ouvi falar, traz ele aqui. Quando ele chega, ela olhou para ele e disse, esse homem aí, ele está proclamando, ele está falando de Deus, ele tem fé, ele é diferente, é o apóstolo Paulo, meu Deus. Ela vai ao marido dela, fala, esse homem eu conheço, rapaz, esse homem é crente, esse homem está fazendo a vontade de Deus. Ele disse, então solta ele, libera ele. Por enquanto, meu Deus. Eita, Jesus, só, por enquanto, está escrito na Bíblia, está na palavra, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, estava esperando que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente, conversava com ele. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Diz que todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Sabe, irmão, mas Paulo, antes da prisão, ele ainda fez a vontade de Deus. Ele ainda teve a liberdade de ir, de voltar, de sair, de entrar, de chegar. Meu Deus! Essa custódia aí que o diabo tem usado alguém para fazer, está sendo custodiada, minha irmã. Alguém fica na custódia, te observando. Não te preocupa não, porque quem está na custódia, quem está te observando, meu Deus. Sabe o que aconteceu com esses homens aqui? Estavam na custódia, ele estava ganhando, porque estava custodiando Paulo. Para, não precisa mais de vocês. Ou seja, pode deixar ele vai sair, vai voltar. Quando eu quiser falar com ele, eu mando chamá-lo. E Paulo ficou livre, fazendo o querer de Deus. E Paulo ficou livre, dizendo que Deus é grande. Escuta, o Senhor vai dar um sopro. O Senhor está dizendo, eu vou dar um sopro muito grande. Tu crê? Um sopro muito grande. Meu Deus, como eu sinto a glória de Deus. Eu não sei há quanto tempo que alguém vem te custodiando. Está sob custódia, Para onde tu vai, alguém vai contigo. Deus vai te livrar desse negócio. Creia que Deus tem novidade para você. Creia que Deus vai mostrar que é Deus na tua vida, que te chamou, que te escolheu, e que a custódia vai se acabar. Meu Deus, tem gente que fica custodiando o outro, né? Diabo usa, diabo pega e diz, eu vou lhe usar. Você vai ficar observando ela, você vai ficar observando ele, o que ele fazer você vai ver. Eu trabalhava com um certo rapaz, e ele anotava tudo. Ele anotava tudo, meu Deus. Ele anotava quando eu me levantava, ele anotava quando eu saía, ele anotava quando eu chegava. Ele anotava o que eu falava, ele anotava tudo. E eu dizia para ele assim, que danado tanta nota aí, homem? Ele, não, é porque é para eu registrar aqui. Eu digo, tá bom, anote mais. Não cansa não, homem. Meu Deus, é a custódia, né? A custódia, Deus está dizendo, vai se acabar isso, minha filha. Eu estou soprando um vento muito forte. Eu vou fazer grandes coisas. Se preciso fechar a porta, eu vou fechar. Mas alguém não vai mais te custódia. Vai não, essa custódia vai se acabar. Chegou o tempo que ele chamou quem estava na custódia, cuidando de Paulo, observando Paulo, perseguindo Paulo. Paulo estava sob os cuidados dele, sem cá. Deixa o homem livre. Deixa ele, se eu precisar de alguma coisa, quando
achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Está escrito aonde, pastor? Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Ele disse: quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro pelo que mandava buscá-lo. Frequentemente, diz a Bíblia Sagrada, que conversava com ele, sabe? Mas, passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pôncio, que era o Pôncio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus e tinha que deixar alguém preso. Não tinha outro, Deus permitiu Paulo. Mas Paulo fez a obra. Grande foi o que Deus trabalhou, que Deus operou durante esse período de 2 anos. Meu Deus, escute. Meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele está trabalhando. E a mensagem de Deus hoje, para você saber que Ele é Deus na sua vida. Tetori Gimintri Afá. Aguarde tão somente, porque Deus vai fazer o vento dele, de Deus, soprar. E quem está na custódia vai desaparecer. A mensagem de hoje para você, de Deus, receba, é que assim diz o Senhor: o vento vai soprar e alguém vai desaparecer. Receba essa mensagem que eu ministro para o Brasil e o mundo. Eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus.